Amém, meu irmão? Vamos aprender então como não permitir mais que essas coisas que uma vez já foram arrancadas da nossa vida, elas voltem para as nossas vidas e a nossa vida volte a ser como era lá atrás, chata, sem graça e às vezes, até pior, às vezes até mais desgastante do que era. E por que esse texto falando assim, que o estado daquele homem se torna pior? Porque lá atrás ele não conhecia Deus. Aí ele conheceu Deus, teve uma experiência. Aí ele viveu livre. Aí de repente aquela velha coisa volta para a vida dele. Aí ele chega à seguinte conclusão. O diabo faz ele chegar a essa conclusão. Você viu? Não adiantou nada. Lá atrás sem Deus estava ruim. E agora com Deus está ruim do mesmo jeito. Voltou a ser o que era. Então o estado dele fica pior porque ele perde até mesmo a esperança que Deus mudaria a vida dele. Moço, isso não vem de Deus, não. Isso não é a sua cabeça que está pensando, não. Isso são pensamentos do inimigo. Mas deixa eu te ensinar aqui. Lá atrás, então tinha esse pensamento. Lá atrás existia uma enfermidade, existia uma dor. Lá atrás tinha um problema emocional, uma depressão, um estresse, um isso e aquilo. E aí o que acontece? Um dia saiu, um dia acabou. Aí o diabo, o que aconteceu com ele? Aqui diz, quando o espírito imundo ele sai do homem, ele é expulso, ele é lançado fora, ele percorre, dá uma volta, vai lá, passeia daqui, dali. E como ele não encontra um lugar para ele ficar, e você sabia que o diabo, ele bate nos seus demônios, ele obriga os demônios a voltarem para os seus lugares a fim de reconquistar aquela casa que foi perdida? Porque ele não tem espaço, ele precisa voltar. Você lembra quando Jesus expulsou a legião de demônios daquele homem e foi lançado numa manada de porcos? Ele precisa de uma casa, ele precisa de uma habitação. Você já imaginou que você e eu, um dia nós fomos a habitação do diabo? Você está doido com um negócio desse? Que coisa mais terrível! E se você está me ouvindo hoje, se Jesus ainda não for o Senhor e o Salvador da sua vida, você pode até achar que não, mas Ele está morando com você, viu? O inimigo está habitando na sua vida, na sua casa, no seu corpo, na sua alma. Amém? Não, pastor, não vou falar amém, não. Meu irmão, essa é a palavra de Deus. Por isso você precisa, romper com isso. E entregar de uma vez por todas a sua vida para o Senhor. Entregar de uma vez por todas a sua habitação, a sua casa, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito para Jesus ser o habitante, ser o dono da sua casa. Vamos voltar para esse texto. Quando ele vai lá e não encontra nenhum lugar, ele volta. Deixa eu dar uma olhada para ver a minha casa antiga. Deixa eu ver como é que ela está. E se ele encontra a casa, tendo voltado, se ele encontra a casa vazia, varrida e ornamentada, ele volta e arranja mais uma turma, arranja mais uns sem teto para ir morar com ele, arranja mais uns moradores não é nem moradores de rua, é moradores do inferno para vir habitar nessa velha casa. Deus me ensinou o que é encontrar a casa vazia, varrida e ornamentada. E é isso que eu quero falar com você. Para que você nunca mais, para que as coisas que você já venceu na tua vida, você não volte, não seja uma reprise na sua vida. Você não volte a viver aquilo que você já venceu. Uma casa vazia é uma casa que não tem a palavra de Deus. Você que já nasceu de novo, você que já entregou sua vida para Jesus, você precisa ter a sua vida cheia da palavra de Deus. Jesus um dia, quando ele foi, Mateus capítulo 4, fala que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que Jesus, depois de 40 dias de jejum, ele teve fome. O diabo chega e fala assim, mostrando as pedras, fala assim, manda essas pedras transformarem em pães. Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa encher a sua vida da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, não é a sua, não é a minha, que tem poder e eficiência contra o diabo. É a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Então uma casa vazia é uma casa vazia da palavra de Deus. É uma casa que não tem ferramenta, não tem arma para lutar, para lidar com o inimigo.
O que eu usei contra o inimigo? A minha autoridade pastoral? Não! O que eu usei contra o inimigo foi a palavra de Deus. Eu falei, epa, não tem dessa. Ah, você vai ficar resfriado porque é normal. Eu não sou normal. Isso é um natural, eu não sou natural. Jesus está dentro de mim, então eu sou um homem sobrenatural. Eu não vou ficar tentando Deus, mas eu não estava lá brincando na chuva. Eu não estava me molhando porque eu quis. Eu estava trabalhando para o Senhor. E aconteceu algo que naturalmente iria desencadear uma febre, uma gripe. Não, eu tenho a palavra de Deus que diz que Jesus levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades e que no nome de Jesus eu estou curado, eu estou sarado. A minha casa está vazia, a minha casa não está vazia, a minha casa está cheia. Meu irmão, eu e você precisamos ser cheios. O dia que eu preguei isso na igreja, sabe qual foi a ilustração? A ilustração que Deus me deu, para você entender claramente. Sabe quando você está em um banheiro, fazendo as suas necessidades, e a pessoa não sabe que tem gente lá dentro, ela força a porta para entrar, o que você grita lá de gente, lá dentro? Está ocupado, ou tem gente, não é assim? Meu irmão, o diabo está tentando entrar na sua vida, fala para ele, aqui tem gente, aqui a casa não está vazia não, aqui está ocupado, aqui tá cheio da palavra de Deus. Libera uma palavra de Deus, solta a palavra de Deus, porque ela não vai voltar vazia. Para uma palavra voltar, ela precisa sair. Amém? Casa vazia é casa sem palavra de Deus. Se o diabo encontrar alguma área da sua vida que estiver vazia de palavra de Deus, você pode ter certeza. Ele vai forçar e ele vai conseguir entrar. E vai ser ruim. E vai trazer dor para você. Outra coisa, uma casa vazia e uma casa varrida. Eu achei muito interessante a maneira que Deus me ensinou o que é uma casa varrida, o que é uma vida varrida. Um dia desse, eu fui almoçar na casa dos meus pais e ele mora numa esquina, eu tenho outro vizinho que mora na esquina. Logo que eu virei, eu vi o vizinho e ele estava com uns 4 sacos de lixo grande, né, assim, ensacados, e um rasgado, e ele estava pegando ali, varrendo, né? O cachorro tinha rasgado o saco, estava ali pegando copinho plástico, pratinho, e aí eu brinquei com ele, eu falei assim, a festa foi boa esse final de semana. Ele até falou, foi aniversário do meu filho, a gente fez uma festa, tudo não sei o quê. E o dia que eu estava pregando isso daqui, Deus falou para mim, falou assim, uma casa varrida é uma casa que não tem vestígio da minha presença. Ou seja, quando eu vi aquela cena, sacos de lixo, eu vi copinhos descartáveis, pratinhos descartáveis, tinha vestígio que tinha tido uma festa ali. A pergunta que Deus fez para mim é o seguinte, Marcelo, qual é o vestígio da minha passagem na tua vida? Quais são as marcas da minha vida na sua vida? O que mudou na sua vida depois que eu entrei na sua casa, na sua vida? E eu pergunto isso para você, quais são as marcas de Cristo na tua vida? Então, Paulo fala, aquele que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais. O que você fazia antigamente que você não faz mais? Porque essas são as marcas. Agora, se o diabo olhar para mim e me ver da mesma forma que eu era lá atrás, então a minha casa está varrida, não tem marca nenhuma da presença de Deus. Não tem vestígio nenhum de que um tempo da minha vida Jesus esteve habitando na minha casa. O que tem? O que você mudou de Jesus para cá? É aquilo, hoje eu vivo no ano 15 depois de Cristo na minha vida. Nós estamos no ano 2014 depois de Cristo, mas eu particularmente vivo no ano 15 depois de Cristo, porque faz 15 anos que Jesus entrou na minha vida. Existem marcas, existem vestígios, existem rastros da presença de Jesus na minha vida. E é isso que significa uma casa varrida. Uma casa varrida significa uma casa que não tem vestígio, que não tem marca. Então lá atrás bebia e continua bebendo. Lá atrás mentia e continua mentindo. Lá atrás passava os outros para trás e agora continua. Lá atrás maltratava a esposa e agora continua maltratando. Lá atrás não ia na igreja, agora continua não indo na igreja. Se o diabo voltar e encontrar
a vida, a casa desse jeito, ele vai entrar. Se a casa estiver vazia, sem a palavra, se a casa estiver varrida, sem vestígios da presença de Jesus, ele vai entrar. E se a casa estiver ornamentada, o que é uma casa? É interessante que é uma casa vazia, mas ela é ornamentada. Uma casa ornamentada é uma casa de aparência. Ela só tem o exterior. É o evangélico. É o que participa da religião. Ele não é do evangelho. Ele não é um cristão genuíno. Ele é da religião evangélica só. Talvez ele mudou da religião A e foi para outra religião, mas ele só tem um ornamento. Ele carrega a Bíblia como um crente carrega, mas ele não crê na Bíblia. Ele não veste mais como ele vestia lá atrás, mas ele não crê na palavra. Será que na tua vida, será que existe isso? Só um ornamento, só uma aparência de cristão? Porque Deus, né, como está escrito aqui, não preciso nem ler que eu sei esse texto aqui. Aqui em Samuel, né, Paulo, quando Davi foi ser escolhido como rei, Samuel foi lá e passou outro filho de Jessé, e aí Samuel falou, foi escolher pela aparência. E aí aqui no capítulo 16 de 1 Samuel, no verso 17, está escrito assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, o ornamento, a aparência, porém o Senhor vê o coração. Como é que está o teu coração? Como é que é o nosso coração diante do Senhor? Seu coração está cheio ou está vazio? Seu coração só tem uma aparência? Ou ele de verdade é um coração de Deus, um coração temente ao Senhor? A sua vida, o seu coração, ele está varrido ou ele tem marcas? Quando o diabo olha para você, ele fala assim, eu já perdi, eu não tenho espaço mais. Aquela vida, ela está ocupada, ela está cheia de Deus. É isso que Deus tem para a sua vida. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera das nossas vidas. Amém? Meu desejo e minha oração é que sempre a nossa casa esteja dessa forma. Que o diabo nunca mais venha trazer dessas desgraças, essas tranqueiras que a gente vivia lá atrás. E que a nossa vida seja de fato uma vida nova e restaurada no nome do Senhor. Amém? Como eu sempre tenho te falado, eu estou te esperando lá na igreja. Eu quero que você chegue lá e fale assim, pastor, eu assisti o seu programa, eu estou aqui, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero uma vida transformada. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus seja louvado em sua vida, no nome de Jesus. Amém.